Eu quero, no mesmo capítulo, capítulo 6 de Segundo Reis, né? Segundo Reis, foi onde foi lido aqui, capítulo de número 6. Eu quero que você permaneça com a sua Bíblia aberta e eu vou ler. Talvez a minha versão seja uma versão diferente da sua, porque a minha é uma revista atualizada, né? E eu vou ler aqui, tá? Diz assim: os filhos dos profetas, verso 1, os filhos dos profetas disseram a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua presença está no afirmativo, estreito demais para nós. Esse é o verso 1. O verso de número 2 diz assim: vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e ali edifiquemos para nós um lugar em que habitemos. Respondeu ele, ide, Eliseu que respondeu, ide. Verso 3, disse-lhe um deles: digna-te de ir conosco, os teus servos. E ele respondeu: eu irei. Verso 4, assim foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram o que, irmão? Madeira, né? Verso 5, mas sucedeu que, ao derrubar um deles uma viga, o ferro do machado caiu na água, e ele clamou, dizendo: ai, meu senhor, era emprestado. Verso 6, perguntou o homem de Deus. Quem perguntou? O homem de Deus, Eliseu, né? Onde caiu? E ele lhe mostrou o lugar. Então Eliseu cortou um pau e o lançou ali e fez o quê? Flutuar o ferro. Né? Verso 7, para nós concluirmos aqui. E disse: tira-o. E ele estendeu a mão e o tomou. Aleluia, glória a Deus. E o tomou, né? Tomou. Glória a Deus. Meus irmãos, quando nós falamos de avivamento, né? Eu acho que todos nós, quando você vai no sentido teológico da palavra avivamento, não é isso? É tornar mais vivo, não é isso? Vigoroso, ter mais vida, né? Trazer mais luz, brilho, mais vigor. Então, a palavra avivamento, que vem do latim, de fato, não é isso? Ele tem várias variantes ou várias vertentes, não é isso? E nós entendemos que todo o avivamento, ele foi marcado, não é isso? Ou Deus levantou alguém, o lugar, não é isso? Para que este avivamento acontecesse. Nós tivemos 3 grandes avivamentos na história. Quantos avivamentos? 3. 3 grandes avivamentos, não é isso? Nós tivemos que todos esses 3 grandes avivamentos, eles são oriundos do avivamento do dia de Pentecoste. Lá em Atos, capítulo de número 2, verso de número ali 1, você vai ver aonde foi o derramar, não é isso? A manifestação, a apoteose, né, do Espírito Santo de Deus naquele dia chamado dia de Pentecoste, onde se reunia ali quase 15 nações ou mais, estavam reunidas naquele lugar e aprove a Deus cumprir a promessa do profeta Joel, que foi um profeta que profetizou a respeito da infusão, da manifestação, da chegada do Espírito Santo. Interessante que no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo ali, ele encheu os discípulos e ali houve uma grande mensagem, houve uma grande conversão, quase 3.000 almas
aceitaram a Cristo. Então nós entendemos que tudo isso foi um grande avivamento gerado por Deus. Agora, interessante é que todos os avivamentos, eles não dependem da ação humana. Não, de forma alguma. Não é nós, seres humanos, que geramos o avivamento. Não é eu, não é você, não somos nós, com a nossa autodisciplina, né, que vai ser o pivô para o grande avivamento. Todos os avivamentos, eles nasceram em Deus. Deus é o autor, Deus é quem provoca o maior avivamento. E o avivamento que aconteceu no dia de Pentecoste, nós entendemos que foi uma vontade de Deus para marcar a manifestação e a chegada do Espírito Santo. Agora é interessante que, oriundo desse grande avivamento, nós tivemos 3 grandes avivamentos no nosso século XXI, não é isso? Ou seja, quem nunca viu a história do país de Gales? Se você não leu ainda um livro, ou se você não viu a história do país de Gales, não é isso? O jovem Evan Robert, foi um moço jovem da igreja, que ele já vinha com o coração aquecido, e ele então convidou alguns jovens mais para se reunir na capela, e eles começaram ali a orar, eles começaram a buscar a Deus, eles começaram a invocar o nome do Senhor, através de oração, através de leitura da palavra, uma vida completamente voltada para Deus, uma vida de penitência, irmãos, ou seja, uma vida devotada de fato a Deus. Aqueles rapazes começaram a orar. E quando você estuda a história ali do país de Gales, começou o maior avivamento da história. Um grande avivamento começou ali. E o interessante é que esse moço jovem, Evan Robert, ele era um simples mineiro, não tinha uma bela profissão, mas foi um moço que se colocou em buscar a Deus. E diz a história que ali o país de Gales era um país pequeno, com 3.000 habitantes, mas devido ao avivamento, as pessoas de outros países começaram a migrar para aquele lugar, devido à manifestação da presença de Deus. Onde Deus se manifestou, diz a história do avivamento de Gales, que os teatros fecharam, as boates fecharam, os cassinos fecharam, aleluia. Veja só, os cassinos fecharam, os teatros fecharam, os bar fecharam, as prostitutas, elas deixaram de se prostituir e elas se voltaram para Deus, buscar a Deus. Você sabe o que é isso? Avivamento. Quando o avivamento é gerado por Deus, ele é um avivamento que ele ocupa todas as camadas, ela no sentido espiritual como no sentido físico. Há um efeito de Deus extraordinário. Então, esse grande avivamento, esse moço, ele se dedicou a orar a Deus, se dedicou a buscar a Deus. E Deus, então, traz esse grande avivamento. Mais de 100.000 pessoas aceitaram a Cristo naquele lugar. Aleluia! Sabe o que é isso? Não é uma grande mensagem, não. Não é uma mensagem polida, uma mensagem dentro do esqueleto bem programada, mas era uma vida voltada para Deus. E desse avivamento, nós tivemos outro. Quem não conhece a história do fundador da igreja metodista, não é isso? Ele foi um dos camaradas, John Wesley, um coração aquecido. John Wesley era crente, mas era aquele crente que ainda não tinha, não passou a ter uma experiência com Deus. Porque tem gente assim, ele é crente, está na igreja, carrega a Bíblia, não é isso? Mas ele ainda não teve uma experiência com Deus. Ele ainda não foi dentro dessa experiência com Deus, ele ainda não conseguiu alcançar isso. Assim era John Wesley, quando ele foi enviado em missões, mesmo pregador, já obreiro, missionário, mas um dia ele passando em uma determinada rua, ele entrou em uma congregação. E ali ele entrou naquela congregação e foi lido o livro da carta de Paulo, o mesmo que o nosso irmão Martim Lutero leu.
né? E quando ele ouviu aquela leitura, o seu coração foi aquecido. E esse moço, ele foi tão avivado por Deus, que ele passou a pregar a palavra de Deus. E eu achei interessante, para nós já entrar na mensagem, eu quero só mostrar para você como que se nasce um grande avivamento. E o John Wesley diz a história, a biografia, que ele se levantava às 3 horas da manhã. Ele se levantava e ele ia para o lugar onde os mineiros trabalhadores iam passar. E ele, às 3 horas da manhã, ele estava lá pregando. E as pessoas se reuniam para ouvir o John Wesley. Aleluia! E ele pregava. As igrejas, as pessoas começaram a se reunir tanto para ouvir John, que os pastores começaram a se incomodar. E disseram, esse camarada, ele vai tirar a nossa popularidade. Vamos impedir, e não vamos deixar mais ele pregar nos nossos púlpitos. Mas aí tiraram os púlpitos, mas não tiraram o coração aquecido de John Wesley. Ele foi para a rua e pregava a mensagem. Ele chegou ao ponto de reunir de 20 a 30 mil pessoas ouvindo a mensagem do Evangelho, sem som, aleluia, sem nada disso, mas um coração voltado para ganhar alma para Jesus. E interessante que John Wesley, um certo repórter chegou para ele e disse assim, John, como é que você faz para reunir tantas pessoas para te ouvir? Ele disse, é muito simples, eu me ponho em chama e eles vêm me ver queimar. É muito simples. Ou seja, John Wesley estava dizendo, eu me ponho a orar, eu me ponho a buscar a Deus, eu me ponho a buscar ao Senhor e eles vêm me ver, então, o resultado disso. Não é isso? Então, esse foi um dos grandes, segundo grande avivamento. O terceiro grande avivamento, eu acho que todo assembleano sabe disso. Não é possível. Se você não sabe, você fugiu à escola bíblica. É isso? Todo grande assembleano sabe. O avivamento da Rua Azusa, irmão. Né? O maior avivamento da Rua Azusa, uma história extraordinária, linda. Você sabia que nós somos fruto de lá, desse grande avivamento do Brasil? É uma grande realidade. O maior avivamento da Rua Azusa. Quem Deus escolheu? Interessante que Deus ele vem na contramão da lógica humana. Né? Se nós fôssemos escolher alguém para fazer um grande avivamento, nós íamos escolher quem? O maior pregador que está em evidência, nos cartazes, não é isso? Nos outdoors. Né? A gente, com certeza, olhávamos com esse olhar humano para isso. Mas Deus escolheu quem? Um negro. Um cara negro. O cara sofreu de varíola, irmão. Perdeu um olho, uma visão, era caolho, cego, analfabeto, filho de ex-escravo, aforreados, certo? Ou seja, mas foi um homem que se buscou a orar, a buscar a Deus. Aleluia! Na época do apartheid, viu, irmãos? Uma segregação racial terrível nos Estados Unidos, onde negro não entrava na escola de branco, era proibido o negro entrar. E para você ter uma ideia, quando um grande pregador, Parra, William Parra, ele estava estudando a respeito do batismo com o Espírito Santo, e William Seymour, ele queria aprender, ele sentava do lado de fora e ouvindo na igreja, do lado de fora, porque ele era negro, não podia entrar, porque as pessoas que estavam na igreja eram brancas, e não podia entrar. E ele então, ali do lado de fora, começou a ouvir a mensagem. Ele foi então para um determinado lugar que Deus levou, e lá ele começou a orar. E aonde foi que Deus derramou um dos grandes avivamentos na Rua Azusa, que diz a história, pastor, que era 2, 3 quarteirões. Sabe o que acontecia? As pessoas começavam a largar as muletas, as cadeiras de roda, as pessoas começaram a ser curadas. Sabe quem saiu de lá? Aí de lá saiu, sabe quem, irmãos? Vieram para o Brasil, os missionários, Daniel Berg e o Gunnar Vingre. Eles então foram incendiados pelo avivamento. E eles foram incendiados pelo avivamento, e esse avivamento, Deus falou no coração desses 2 jovens suecos, certo? E eles, Daniel Berg e Gunnar Vingre,
E o Espírito Santo disse, olha, eu tenho uma missão para vocês no norte do país, no Brasil, no Pará. Oh, aleluia! E eles foram para uma escrivania e eles então olharam o mapa mundi e lá no mapa estava então o nosso estado do Pará, irmãos. Aqui no Brasil e no estado do Pará. Foram lá, chegaram estes moços e hoje você, eu, nós somos fruto desse grande avivamento. Então isso é o que? Avivamento se começa como? Avivamento se começa em uma vida de relacionamento com Deus. Através de quê, pastor? Através da sua palavra. Conhecemos Deus e a vontade de Deus através de quê? Da sua palavra. O nosso relacionamento com a Bíblia vai mostrar a nossa intimidade com Deus. Se você tem um relacionamento com a palavra, você então vai ter um relacionamento de fato com Deus. E todo avivamento, ele é gerado através da palavra de Deus. É isso? Através da oração, através da leitura bíblica da palavra, uma vida voltada para a oração. Deixa eu só contar para você aqui, para mim entrar na questão da mensagem, o que é que a oração faz. Eu me lembro que eu orava a Deus, eu acho que eu contei isso na igreja quando eu fui pregar lá, você não contei, eu acho, mas os irmãos aqui não ouviram ainda. Eu orava a Deus, eu dirigia uma congregação, já que eu entro na mensagem, eu dirigia uma congregação, irmão, na roça. A congregação era tão pequenininha que você dobrava o joelho e o pé ficava do lado de fora. Igrejinha pequena da roça, irmão. E eu orando a Deus. E ia ter uma festa na nossa cidade, na nossa sede. E eu disse para Deus, Senhor, eu quero um terno. Não sei se eu já falei isso para você. Senhor, eu quero um terno, eu quero um paletó, Pai. Quero um terno. E eu orei a Deus, pedi um terno e falei, Deus, eu quero um terno. E eu quero que o Senhor use o pregador e fale comigo. E eu fui para a festa, todo animado, aleluia, eu fui para lá, cheguei lá, muitos vendedores de terno, irmãos, e aí era daqui, lá no Pará, né? E muitos vendedores de terno daqui de Goiânia lá, porque o evento era muito grande, inclusive o pregador era daqui. E aí eu sentei, cheguei lá e o pessoal vendendo terno, eu olhei, fui na banca, olhei os ternos, aí um obreiro disse assim, você quer um terno, irmão? Eu disse, quero. Digo, olha a oração, um terno, quero. Aí ele disse, eu vou te dar um cheque, e depois você... Digo, não. Quero não. Eu não pedi para Deus cheque, eu pedi para Deus terno, porque eu vou ter que cobrir esse cheque. Eu pedi para Deus terno. Não ganhei o terno, mas o pregador falou comigo. E eu voltei para a minha congregação desanimado, triste, envergonhado. Disse, Deus, o Senhor não me deu um terno. Aí eu fui orar. Eu puxei uma campanha mais ou menos de uns 20 dias. Qual era a campanha, irmão? Jesus, eu quero um terno. Eu disse, Senhor, eu quero um terno. Orando à noite, até de manhã, até 6 da manhã. Senhor, quero um terno. Aí eu recebi um convite para pregar no interior, não tinha luz elétrica lá, muito longe, irmãos. Eu fui ministrar, eu fui pregar. O culto era de dia, por não ter luz, energia, e eu ministrei naquela tarde, Jesus curou, libertou muita gente. Quando eu encerrei a minha participação, que eu voltei para o pastor congregacional, ele era um homem tão simples e pesado de língua que ele chamava Jesus de Jesus. Viu, irmãos? O Espírito Santo de Espírito Santo. É um homem pesado, mas um homem de Deus. Aí ele, quando eu voltei para ele, disse assim, pastor, eu estava no roçado ontem, tirando feijão, 3 horas da tarde, apanhando feijão. O Espírito do Senhor veio sobre mim e me disse assim, o meu servo que vem pregar aí, ele me pediu um terno, deu um terno para ele, olha. Quando ele falou isso, quase que eu caí da cadeira, irmão. Eu fiquei pálido, digo, olha aqui, aonde Jesus veio me dar esse terno? Aí ele disse, ó, chegar lá na cidade de Tucumã, você vai na loja Guzmão, lá tem muitos ternos, pode pegar o terno que já é seu terno. E não sabia de nada. Sabe o que é isso? Relacionamento com Deus. Quando você começa a orar, quando você passa a estudar a palavra, você passa a se relacionar com Deus, você começa a ver o mundo de Deus. Aleluia! Você vive na terra, mas com a cabeça no céu.
Jesus disse assim, quando você for orar, entra no seu quarto. Quarto é lugar de intimidade. Quarto é lugar de intimidade. Jesus disse assim, fecha a porta ainda, para ficar mais íntimo. Fecha a porta. Olha só. Então é isso que Deus quer de nós. Deus quer que nós nos voltamos para o quarto. Diga para o irmão sim, o quarto te espera. O quarto da oração te espera. Aleluia. Então, o avivamento começa por aí. Agora, no texto que eu li, eu quero, nessa oportunidade, mostrar para você os benefícios gerados pelo avivamento. Amém? Olha, quando o texto que nós lemos, você vai ver que o livro de 2 Reis, o autor, ele é desconhecido, mas alguns eruditos, eles querem atribuir o livro de 1 e 2 Reis ao profeta Jeremias. Esse livro ele foi escrito mais ou menos no ano 560 a 538 a.C. Tá? E o livro de 2 Reis, 1 e 2 Reis, irmãos, ele vai nos trazer uma história interessante. Israel, tanto o reino do sul, Judá, como o reino do norte, que é Israel, capital Samaria, reino do norte, certo? Judá, reino do sul, capital Jerusalém. Tanto o reino do sul como o reino do norte, eles estavam enfrentando uma grande luta interna e externa. Uma grande crise havia se instalado nos 10 reinos. Tá? E interessante é que tanto o reino do sul como o reino do norte, eles foram levados em cativeiro. Tá? Devido ao quê? Devido eles nas suas constantes desobediência a Deus, tá? Por não guardarem os mandamentos, por viver uma vida completamente voltada para os prazeres das outras nações. E eles então se esqueceram das leis de Deus e dos mandamentos de Deus. E como resultado disso, Deus agora vai trazer um tratamento de choque para este povo seu. Interessante. Só que quando nós lemos o livro dos reis, 2 Reis que nós lemos aqui, você vai perceber que esta congregação aqui, ela se manteve de pé. E interessante é que no meio de toda essa crise que eles estavam enfrentando, havia este povo aqui, havia estes remanescentes que eles permaneceram firmes, de pé diante de Deus, mesmo em meio às crises, mesmo em meio às lutas, eles permaneceram com o coração aquecidos e avivados diante de Deus. Agora, interessante é que eu quero mostrar para você aqui o perfil de um cristão avivado. Aleluia! Olha comigo o verso 1. Olha o que diz o verso 1. Os filhos dos profetas, né? Está sempre no plural, disseram a Eliseu, olha só, o lugar, não é isso? O lugar em que habitamos diante da tua face é estreito, diga assim, apertado. Estreito, pequeno, uma versão diz pequeno demais, não é isso? Perceba, irmãos, que quem era Eliseu? Eliseu, ele é considerado o leão dos profetas. Eliseu é aquele camarada que Deus escolheu, né? E nós sabemos que as escolhas de Deus ela é soberana, ninguém pode questionar a soberania de Deus. Dentro da sua soberania e da sua vontade, ele faz do jeito que ele quer, como ele quer, na hora que ele quer, com quem ele quer, porque ele é soberano, ele é Deus. E Deus escolheu Eliseu para ser substituto. Deus escolheu Eliseu, não é isso? É Eliseu. Deus escolheu Eliseu para ser substituto de Elias. Interessante que Eliseu estava onde? Quando Deus escolheu ele, ele estava onde, irmão? No campo, não é isso? Lavrando terra, agricultor. Deus escolhe ele através de Elias, tá? E de fato, interessante é que na caminhada, quando ele foi discipulado, quando ele chega, Elias, para ser
já arrebatado, ele sabia que ia ser arrebatado, ele disse para Eliseu, olha, pede o que você quer, porque eu vou ser tirado. Aí eu acho interessante o pedido atrevido de Eliseu. Eliseu disse, eu quero a porção dobrada do Espírito que está em você. Tá? Aí ele disse, dura coisa você pediu, mas se você me ver subir, ou seja, querido, perceba uma coisa, quando Eliseu disse assim, eu quero a porção dobrada, você sabia que no povo, entre os hebreus, na cultura judaica, o filho mais velho, ele no partir, ou o pai morrer, ele era que ficava com a parte maior da herança. Por quê? Ele assumiria o lugar do pai. E como ele assumiu o lugar do pai, o pai deixava para ele a parte maior da herança, porque ele seria agora o responsável pela casa, certo? Assim foi que Eliseu pediu, que era a porção dobrada. Ou seja, parece que Eliseu já estava sabendo que ele ia ser o sucessor e ia assumir o lugar, não é isso? E Deus de fato deu a Eliseu. Agora Eliseu está aqui nessa congregação. Eliseu está ensinando, além de Eliseu ser profeta, ele agia também, atuava na pedagogia, trazendo o ensinamento dos seus ancestrais, formando o caráter desses discípulos, para mais tarde eles também exercerem conforme a vontade e o chamado de Deus para eles. E interessante é que, quando você lê o texto, você vai ver aqui algumas atitudes desses moços. Eles chegaram para Eliseu e disseram, o lugar é estreito demais para nós. Aleluia! Olha a qualidade, olha o perfil de um cristão avivado. Olha a atitude de um cristão avivado. Eles disseram para o profeta, Eliseu, o lugar é apertado, o lugar é estreito. Então, sabe o que eu aprendo aqui? A primeira qualidade desse cristão avivado é que ele tem visão. Diga comigo, visão. Diga assim para o irmão, visão de crescimento. Olha o que eles viram. Eles viram que o lugar é pequeno, então se o lugar é pequeno, precisa crescer, né? Eles tiveram visão de crescimento, irmãos. Eles viram que o lugar era apertado, era estreito e precisava crescer. Aleluia! Então perceba comigo que isso aqui é a primeira atitude de um cristão que se relaciona com Deus, né? Que tem uma vida de avivamento com Deus, certo? Ele passa a olhar como Deus vê. Aleluia! Deus vê assim. Aleluia! A visão de Deus é uma visão de crescimento. E aquele cristão que está dentro de um relacionamento com Deus através da palavra e uma vida de oração, ele passa a ver como Deus vê. Aleluia! E esses moços, eles tiveram esta visão, uma visão crescente, uma visão de crescimento. É o que mais precisa nas nossas vidas. Nós precisamos buscar isso aqui. Nós precisamos trazer para a nossa vida e fazer uma aplicação pessoal para nós. Não é isso? Através de orar, através da leitura da palavra e olhar que o nosso Deus é um Deus das coisas grandes. Aleluia! Que a vontade de Deus é uma vontade de crescimento. E esses moços tiveram, eles chegaram, parece que eu vejo eles conversando. Não é isso? Eu sei que a mente do pregador é fértil, tá? Mas eu não quero sangrar o texto. Mas dá para você imaginar eles conversando. Você viu, pastor Sebastião, o lugar é pequeno, o lugar é estreito, obreiro, não é apertado, vamos chegar para Eliseu. Eles chegaram e disseram, o lugar é pequeno demais, isso aqui é visão de crescimento. Diga para o irmão assim, você precisa ampliar a sua visão. Você precisa crescer a sua visão. Tem gente de visão tão pequena, irmãos, mas tão pequena mesmo, certo? Que ele se torna tão desanimado. Ele só vê, ele é tão visão pequena que ele é um cara pessimista. É uma coisa terrível quando a pessoa ele não consegue ter esse relacionamento com Deus. Ele só vê luta, ele só vê derrota, ele só vê fracasso, não vai dar certo. O diário dele só é um diário de derrota. Não vai dar certo. Ele é uma pessoa que está no caminho da indecisão. Será que eu faço? Será que dá certo?
Ou seja, ele não consegue ter uma atitude porque ele não tem visão de crescimento. Quem tem visão de crescimento diz assim, arrisca um olho. É isso? Quem tem visão de crescimento, ele avança, ele vai para cima. Aleluia! Quem tem visão de crescimento, ele por mais que tem luta, que ele não vai fantasiar, tem luta sim, tem problema sim, tem dificuldade sim, mas o problema, a luta, a perseguição, a dificuldade é uma porta para a minha promoção. Aleluia! Eu vou ser promovido. Tem gente que ele consegue ver isso. Quer ver um exemplo? Eu lembro um livro chamado Quarta Dimensão, do saudoso pastor Po Yong-Chul. E ele é interessante que ele disse que na Segunda Guerra Mundial, quando aconteceu que acabou a guerra, a cidade estava devastada, acabada. Mas aí teve um cara que teve uma visão interessante. Ele viu que tudo estava acabado e ele olhou e disse, vai precisar de sal, pessoal. Ele começou a importar sal. E ele cresceu e se tornou um grande empresário. Olha só, ele viu, através da luta, da dificuldade, uma promoção para crescer. Então, a pessoa precisa ter uma visão de crescimento. Aleluia! E nós só passamos a ter esta visão de crescimento quando nós se aproximamos mais de Deus. Aleluia! E esses moços tiveram esta visão. Olha só, e eles tiveram esta visão de crescimento. Eles chegaram para Eliseu e disseram, o lugar é estreito, o lugar é pequeno demais para nós. Aleluia. Não é que esses camaradas aqui tinham um espírito soberbo, porque tem gente que cresce tanto que a igreja não cabe mais ele, né? Vou caçar uma igreja maior, vou caçar um lugar maior, não é isso? Tem gente que cresce demais, que ele se torna tão grande que a igreja é pequena, o ministério não dá para mim, eu vou para outro canto, porque eu cresci demais. Tem gente que ele dorme de atravessado na cama e acha que cresceu. Não é isso, irmão? Então, tem gente assim. Então, né, crescimento, irmão. Entendeu? Então, aqui, de fato, eles tiveram essa visão de crescimento. Aleluia! E ele disse, o lugar é pequeno demais. Aleluia, não é que eles iam mudar de ministério e sair para o ministério grande. Não, é pequeno. Aí eles, olha só, primeiro diga comigo, visão de crescimento. Diga assim, eu preciso ter essa visão. E essa é a visão de Deus. Aleluia, uma visão de crescimento. Por quê? Porque Ele é dono dessa obra. Aleluia, Ele é dono dessa obra. Ele é dono das nossas vidas. Você quer ver a visão de crescimento de Deus? Olha o que Jesus disse. Jesus disse em Atos, capítulo 1, disse os discípulos, quando o Espírito Santo vier sobre vocês, vocês vão ser cheios de poder. Aleluia. Poder para quê, Senhor? Para pular, sapatear, rodopiar na igreja? Não, não. Falar em língua estranha só e reteté, plá. Não. Vocês são cheios de poder e vocês vão ser minhas testemunhas. Aonde, Senhor? Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins. Olha só. Sabe o que é isso? Visão de crescimento. Mas tem gente que ele se acostuma, não tá bom. Eu me lembro que teve um pastor que eu fui pastor supervisor de igreja, dirigi igreja e fui pastor supervisor de outras igrejas. Isso muito tempo atrás no Pará. Tinha aquele que dizia assim, irmão, eu estou zelando da igreja, viu? Zelei. Ele pegou a igreja cheia, ele zelou tanto que ficou só ele e a mulher. Tem gente assim, zelando da igreja, irmão, cuidando da igreja. Ou seja, zelou tanto que o povo saiu, ficou só ele e a mulher e estava pedindo transferência para outra igreja. Então, o que acontece? A visão de crescimento, quando você se envolve nessa visão de crescimento, as lutas vêm, as dificuldades vêm, mas como você é um cristão avivado, tem um relacionamento com Deus, uma vida de oração, uma vida voltada na palavra, uma vida devota com Deus de fato, você passa a começar a ver o mundo de Deus. A pessoa vê dificuldade, você vê oportunidade. Aleluia. A pessoa vê luta, você vê vitória. Aleluia. Você vê vitória. Nesse mesmo livro aqui, nesse mesmo capítulo, quando você começa a ler, o servo de Eliseu diz, Senhor, nós estamos perdidos. Não é? Nesse mesmo versículo, quando você lê, diz, rapaz, nós estamos perdidos e agora estamos cercados. Aí sabe o que Eliseu fez? Orou. Senhor, abre os olhos desse indivíduo para que ele veja. Quando Eliseu orou, os olhos dele se abriram. Ele disse, Senhor, agora eu estou vendo cavalo de fogo.
Então tem gente que a visão dele só vai abrir quando ele tiver uma vida de oração. Então, visão de crescimento. Vamos lá. Verso 2. Vamos, pois, está no plural, né? Vamos, pois, até o e tomemos de lá cada um de nós. Olha só. Diga comigo assim, visão. Diga assim, disposição. Para trabalhar. Uma pessoa avivada, ele não é aquela pessoa que o capim morre debaixo do pé dele, não. Uma pessoa avivada, ele é dinâmico, ele é fervoroso, ele é ágil, aleluia, ele quer fazer, ele quer ver acontecer, aleluia, ele é impulsionado por Deus, ele é movido por Deus, a sua força motriz é movida por Deus, através do Espírito Santo. Ele tem esses caras tiveram o quê? Disposição para produzir. Então, um cristão avivado, um cristão que ele recebe a manifestação de Deus, o poder de Deus, ele tem visão de crescimento e ele tem disposição para produzir na obra de Deus. Ele não é aquele que fica assim, ó, todo mundo faz e ele não faz nada. Irmãos, não. Olha o que o texto ainda diz. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga. Ou seja, ele tem disposição e ele tem compromisso. Olha só, cada um de nós, diga assim para o irmão, o que você foi chamado para fazer. Diga assim, você tem que fazer. Deus não vai pôr outro no seu lugar. Não. Não tem aquele crente que faz biquinho. Não, senhor, não tem, né? Eu não vou e tal. Não. Deus não vai, diga para o irmão assim, não tem substituto para você. É você que vai fazer. Foi você que Deus escolheu. Foi você que Deus trouxe. É você, Deus conta com você. Aí o texto diz, cada um de nós. Ou seja, ninguém vai ficar olhando o outro fazer. Ninguém vai dizer assim, eu vou ficar vendo o irmão fazendo. Não. Cada um de nós. Você vai pegar uma viga, eu vou pegar outra, você vai pegar outra, nós vamos pegar cada um de nós. Vamos fazer. Sabe o que é isso? A coletividade. Aleluia! Se faz necessário, o cristão que tem visão, olha para a igreja primitiva. A Bíblia diz que eles tinham uma visão só, um coração só, não era isso? E viviam no partir do pão, em comunhão, uma mesma visão, um mesmo pensamento, o mesmo propósito, e Deus acrescentava. Aí é a parte de Deus. A parte minha eu tenho que fazer. A parte de Deus, diga assim, é acrescentar. Deus vai acrescentar quando eu me responsabilizo por aquilo que Ele colocou na minha mão. Aleluia. Aí disse, cada um de nós. Diga para o irmão assim, não adianta você correr. Diga assim, não adianta você correr. Não, mas não adianta, você está enrolado com Deus. Não adianta você querer fugir. Irmão, teve um camarada que tentou fugir. Vou sair. Não, você vai pregar em Nínive. O cara desceu tanto que acabou no ventre de um peixe. Irmãos, mas Deus trouxe. O que Deus tem para você fazer não adianta. Você pode tentar fugir, você pode tentar correr. Eu vou para a caverna. Lá Deus está. Para onde fugiremos da presença de Deus? Você tem um chamado de Deus na sua vida. E dentro desse chamado que Deus fez para você, você está enrolado. Deus não abre mão de você. Você vai fazer. Nem que você venha quebradinho, mas como arroz de terceira, mas você vai fazer. Porque Deus é o Deus que nos chamou. Então, visão, disposição e compromisso. Aleluia! Deus não chamou ninguém descompromissado. O cristão avivado,
ele tem visão, ele tem disposição para trabalhar, ele quer produzir no reino, ele quer fazer a obra de Deus. Eu me lembro aqui de um certo camarada, ele era atribulado, o crente mais ruim da igreja, ele é útil. Viu, irmão? O crente mais atribulado da igreja é útil. Me lembro de uma história de um certo irmão, o caba atribulado na igreja. Ele era aquele crente que ele estava na igreja e depois ele estava quebrando os outros no pau, batendo lá na rua, brigando, encrenqueiro, que ninguém queria andar com ele, irmão. Aí um dia o pastor foi dar ceia, no interiorzinho, era no inverno, e aí o pastor disse, e agora? Não achou nenhum diácono para levar. Aí o irmão se propôs, disse, eu vou com o senhor. Aí o pastor disse, ih, rapaz, o pessoal me vê na rua com esse homem aí é mau exemplo, vou com o senhor, pastor, você não vai só não. E o pastor, então vamos, foi. Quando chega lá, irmãos, em determinado lugar tinha uma poça de lama muito grande para atravessar. Aí o pastor estava arregaçando a manga, a perna da calça. Ele disse, o que você está fazendo? Não, eu vou, para não molhar a calça. Negativo, suba aqui, vou lhe atravessar. Eu não presto para nada mesmo, mas mesmo para carregar o senhor na costa, eu vou lhe levar. Viu? Vou lhe levar, só vai chegar enxuto do outro lado e eu vou assistir o culto lá de fora. Então, todo cristão, diga assim, é útil na obra de Deus. Não tem ninguém que não é útil no reino de Deus. Aleluia. Ele precisa estar enquadrado aqui. Aí eles disseram, vamos até o Jordão. Tomemos de lá cada um de nós. Então, primeiro diga assim, visão. Diga assim, disposição. Diga assim, compromisso com a obra de Deus. Aí eles disseram assim, e ali edifiquemos para nós um lugar. Não é para nós. E não é egoísmo. O que eu vou fazer aqui não é para mim, é para nós. O cristão avivado, o cristão que tem visão de crescimento, que tem disposição e compromisso, ele não pensa só no umbigo dele. Ele não pensa só nele. Porque tem uns crentes bestinhos, não tem? Tem uns cabos assim? Pensa só nele. Parece uma ilha, viu, irmão? Ele parece uma ilha, viu? Só pensa nele. Essa visão individualista, ela não impera aqui dentro, é lá fora. Essa é a visão do mundo, viu, irmãos? Lá fora que essa visão prevalece. Aqui dentro, isso não existe. Mas não, ele acha que é a última bolacha do pacote, não é isso? Acha interessante, ele parece mandacaru do Nordeste, não dá sombra e não deixa que ninguém se encoste, é só espinho. Então, é um camarada assim, meu irmão, ninguém se encosta e não dá sombra, certo? Se acha uma ilha, se acha importante, mas diz aqui, vamos edificar um lugar para nós. Aleluia, ou seja, o meu bem-estar, para o seu bem-estar, para a nossa comodidade. O cristão avivado, ele não pensa só nele. Aleluia, ele pensa no outro, ele pensa no próximo, ele pensa no irmão. Aleluia. O crente avivado, irmãos, ele se preocupa com a comunidade que ele congrega, porque somos membros do mesmo corpo, somos filhos do mesmo Pai, vamos morar no mesmo céu. Aleluia! Eu não posso deixar você de lado, não, eu tenho que pensar em você, eu tenho que te abraçar, com todos os defeitos que nós temos, mas Deus nos amou mesmo assim. Diz Paulo que nós éramos pecadores, destituídos da glória de Deus, não é isso? Destinado ao inferno, mas Deus nos amou com amor sacrificial. Sabe o que é isso? Um cristão avivado, ele tem visão, disposição, e ele tem um amor, ele se sacrifica pelo outro. Aleluia! A visão aí fora, eu sacrifico alguém no meu lugar, não é isso? Mas a visão do cristão é se sacrificar pelo bem-estar do irmão, da igreja, da congregação. Então eles tiveram o quê? Disposição. Vamos até o Jordão e edifiquemos para nós um lugar e habitemos. Aí olha só, Eliseu. Aí Eliseu parece que estava tão desanimado, irmão, que Eliseu disse, vocês podem ir. Oxe, vocês podem ir. Aí olha só, o verso de número 3. O verso 3, olha aí, ó. E disse dentre os irmãos ali, um camarada se virou para o pastor e disse assim, olha lá o que ele disse, serve-te de ires com os teus servos. Olha só, nós queremos que você vá conosco.
Nós queremos que você vá conosco. Você sabia que muitas das vezes existe um momento na caminhada do obreiro que ele fica meio abatido? Eu fui pastor de igreja, dirigi para mais de 23 igrejas. Existe um momento na luta do pastor que você se vê assim, parece que o céu é de zinco, parece que as coisas estão... É necessário a igreja, no momento, também despertar o pastor, motivar o pastor. Não é cobrar, é motivar. Aleluia. Não é caluniar, é incentivar. Vamos, vai dar certo, vamos lá. Jesus é conosco, o negócio vai crescer, nós vamos avançar. É a vontade de Deus. Eles fizeram isso. Chegaram para ele e disseram, quero que o senhor vá conosco. Diga assim comigo, companheirismo. Eles tiveram visão, disposição, compromisso e companheirismo. Diga assim, companheirismo. Aleluia. Diga para o irmão assim, eu preciso de você. Você precisa de mim. E nós precisamos de Deus. Dependemos de Deus. Então, o companheirismo é essencial. É uma coisa extraordinária, é o companheirismo. Aleluia. Nós precisamos desse companheirismo. A vontade de Satanás é que o corpo se divida. Ele quer dividir o corpo. Ele quer dividir. Ele quer fazer isso, porque Jesus disse. Jesus viu que essa matemática não dá certo. Jesus disse assim, um reino dividido entre si, ele não subsiste. Ele não vai existir, né? Ele não vai existir. Essa matemática de divisão não dá certo, viu, irmãos? Não dá. No reino de Deus não dá. Esse reino não cresce, não avança. Então, o cristão avivado, ele se une, uma mesma visão, uma mesma disposição, o mesmo compromisso, o mesmo propósito, aleluia, a mesma vontade. Aí você vai ver as coisas crescendo. E a bênção de Deus começa então de forma abrangente. Aleluia! Aí você começa a ver as pessoas sendo cheias do Espírito Santo. Você começa a ver milagre acontecendo. Você começa a ver o sobrenatural de Deus acontecendo. Isso é o quê? Comunhão, relacionamento. Sabe o que é isso? Companheirismo na oração, companheirismo na leitura da palavra, companheirismo, querido, nesse sentido. Nós nos reunimos para comer churrasco, para tomar Coca-Cola, mas nos reunimos para estudar a Bíblia, não nós nos reunimos para fazer um simpósio, para nos buscarmos mais de Deus, se faz necessário. Estes moços, eles então se reuniram, se uniram, aleluia, porque um dependia do outro. Sabe o que é isso? Companheirismo na obra de Deus. O pastor precisa de vocês, vocês precisam do pastor, nós precisamos de Deus. Quando nós olhamos por esta visão, pela visão de Deus, aleluia, aí nós começamos a desfrutar da presença e sobrenatural de Deus. Aí mais o texto, vamos lá. Verso 5, verso 4. E assim foi com eles. Chegando eles ao Jordão, cortava o que, irmão? Madeira. Olha só, crente animado, viu? Eles chegaram e já foram trabalhando. Começaram a trabalhar. O texto mostra isso. Começaram a cortar madeira. Aí o verso 5, irmãos, diz assim: mas sucedeu que, ao derrubar um deles, ou seja, um dos moços, né, derrubar uma viga, uma madeira, o ferro do machado caiu na água. Olha só, o moço gritou. Há um ponto de exclamação, mãe. O moço exclamou, irmão. Ai, meu Senhor. Deixa eu perguntar uma coisa. Quem já foi da roça aqui, Rurículo? Olha aí, viu? Eu estou dentro do pacote. Eu vim de lá também, viu, irmão? Então, você percebe que se alguém está trabalhando, cortando, e dá um grito desse, você vai pensar o quê? Se cortou, não é? Nossa, o irmão se cortou, ou foi picado por uma cobra, alguma coisa aconteceu. Não é isso? Porque o grito foi desesperador, não é verdade? Ou seja, aí o moço gritou. O texto aqui diz que o machado, aí quando você vai para a história,
Israel não tinha o domínio do ferro, aqui era a era do bronze. Eu não sei quem emprestou o machado para esse moço. Israel não tinha o domínio do ferro ainda na época, certo? Mas alguém emprestou esse machado para este moço. E você sabe que coisa emprestada é complicado, né, irmão? Quando você pega um carro emprestado, às vezes fura o pneu, você tem uma coisa que é para quebrar, não quebra na mão do dono, mas quebra na sua. E esse moço, o machado desencabou na mão dele. Né? E ele então gritou. Agora preste atenção. Interessante é que ele diz assim, ó, mas sucedeu que ao derrubar um deles uma viga, o ferro do machado caiu na água e ele clamou dizendo, ai meu Senhor. Sabe o que eu fico encantado com esse texto aqui, esse verso 5? Diga comigo assim, visão, disposição, companheirismo, e diga assim comigo, oração. O texto que ele clamou, diga assim comigo, Eliseu, ele é um profeta, um representante de Deus. Ele é um representante de Deus. Aleluia. Então, se ele é um representante de Deus, Deus está naquele lugar. Deus está naquele lugar através da pessoa de Eliseu. Agora, presta atenção. O que eu acho encantador isso aqui é que ele clamou. Ele clamou, diga assim comigo, a oração. Ela é o canal. Ela é a porta que nos dá acesso a Deus. A oração, irmãos, é um diálogo entre você e Deus. Orar é conversar com Deus. É diálogo. Não é monólogo, é diálogo. É você conversar com Deus. Esse moço orou. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode ter visão, você pode ser aquele cara disposto, você pode ser aquela pessoa compromissada, você pode ser aquele cara batuta, companheiro, tá ali, rente para carregar a carga. Mas deixa eu te dizer uma coisa, a base de tudo isso é a oração. Você pode cantar bonito, você pode pregar bonito, você pode ensinar bonito, você pode fazer tudo isso. Mas você sabia que todos os ministérios da igreja, todos os departamentos, eles têm que estar apoiados na base chamada oração. Aleluia! Porque a oração, irmãos, ela é aonde nós mantemos o relacionamento com Deus. A oração é aonde nós conversamos com o dono da obra e ele vai nos falar como ele quer que seja feito. Aleluia! Você sabe por que não o sucesso de muitos ministérios e de muita vida cristã? É porque nós não buscamos esse relacionamento com Deus. Nós queremos andar só, mesmo sendo cristão. Nós não buscamos a vontade de Deus. Nós não paramos para orar, para pedir, para conversar com Deus qual é a vontade de Deus. E a Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa para nós. Aleluia! Perfeita, maravilhosa. Então esses moços eles tiveram o quê? Vida de oração. Eles clamaram. Deixa eu te dizer uma coisa. O crente que sabe o canal da oração, ele não se desespera. Não. Esse cara poderia pular no Jordão, sim ou não? Se fosse eu, pulava. Caiu, eu pulava logo e ia atrás, porque logo emprestado. Eu ia caçar meio de encontrar. Mas ele não. Aleluia. Sabe o que é isso? Quem ora não se desespera. Não. Quem ora não anda desesperado. Ele clamou a pessoa certa. Ai, meu Senhor, era emprestado. Agora, eu acho interessante isso aqui. Quando você tem visão, disposição, você tem compromisso, você é companheiro, você tem vida de oração, aí agora Deus entra com a parte dele. Agora aqui é a parte de Deus. O impossível só Deus pode fazer. Diga para o irmão assim, esse impossível é para Deus. Essa coisa é impossível para Deus. Só Ele pode fazer. Está difícil? Ele vai fazer. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu, uma época, inventei de ficar deprimido. Sabia? Eu fiquei deprimido uma época.
Entrei em depressão, irmão. Não sabia o que era isso. E com vergonha de falar. Porque eu estou de pastor deprimido, parar com isso. Eu sou um santo homem de Deus. Deprimir, comecei a ficar deprimido. Aí, nessa depressão, eu queria morrer. A primeira coisa que o deprimido quer, morrer. Eu digo, quero morrer. Entrei dentro de um carro velho que eu tenho e vou morrer nessa Goiânia, de madrugada, 3 horas da manhã. Vou morrer. Quando eu achar, eu estou morto dentro desse carro. Aí, que nada, morri nada. Entendeu, irmão? Aí eu fui orar. Primeiro me levaram para o médico. Chegaram lá, o psicólogo disse assim, ela me ouviu, a psicóloga disse, eu vou passar um remedinho para você aqui. Tarja preta. Passei 15 dias sem dormir. 15 dias sem dormir. Andava assim, ó. 15 dias. Aí me levaram para lá, cheguei lá, passou tarja preta. Tomei e dormi igual um bebê. Aí eu disse, Senhor, mas isso não é para mim. Sou crente. Sou teu servo. Deus, o que está acontecendo? Uma coisa impossível. E deixa eu dizer uma coisa para você. Não vou desanimar você. Mas você sabia que a ciência não consegue curar o deprimido? Não consegue. Pastor, que negócio é esse que você está falando? Verdade. A depressão, a ciência não consegue de forma alguma. Por mais um psicólogo famoso que seja, ele não vai conseguir curar você. Por quê, pastor? Porque a doença ela é na alma. A doença é na alma. Você sabia que nós somos um ser tripartido? Dentro da tricotomia, nós somos um ser tripartido. O homem ele é composto de corpo, alma, ou seja, espírito, alma e corpo. Isso é chamado de tricotomia. Tem uns que é dicotomia, né? Que é 2, mas nós como acreditamos na tricotomia, o homem é espírito, alma e corpo. Aí a doença é na alma. No grego, alma é psicher, é na alma, não é isso? O corpo no grego é soma, certo, irmão? Espírito no grego é ruach, né? Vento, pneuma, certo? Hálito. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Como a doença é na alma, no psicher, a alma ela se relaciona consigo próprio. É a alma, por ela nós rimos, choramos, não é isso? A sede das nossas emoções. E a alma e o espírito são partes imaterial, diga comigo, imaterial. Que não é matéria. O corpo é matéria. A alma e o espírito não é matéria. Agora eu lhe pergunto uma coisa, como um psicólogo vai passar um remédio para a alma? Como um psicólogo passa um remédio para curar a sua alma? O remédio vai acalmar a sua coordenação motora, a sua muscular, mas não cura a sua alma. É por isso que aí o camarada toma o remédio, não deu certo, passa de novo com o psicólogo, depois com o psiquiatra. Daqui a pouco o cara está bem ruim mesmo. Por quê? Não tem como curar. Agora Jesus cura. Aí eu fui para a oração. 15 dias de oração nós tivemos na igreja. Eu saí de lá curado. Sabe o que é isso? A oração, ela é a chave para o impossível acontecer. Já encerro, fique de pé. A oração é a chave da vitória. Aleluia, eu fui curado, irmão. Jesus me curou. E esses moços aqui, quando ele disse, Senhor, era emprestado. Aí, sabe o que Deus fez? Através do homem de Deus, cortou um pau, lançou e o ferro, diga assim, flutuou. Pergunta para o irmão, você já viu o ferro flutuar? Quem já viu aqui? É contra a lei da física, sim ou não? É, mas para Deus nada é impossível. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu acho interessante que esse moço gritou, sabe o que eu aprendo também? É que quem tem visão, disposição, compromisso e companheirismo, vida de oração, por mais que o machado caia, mas ele não quer ficar parado. Ele não quer parar. Sabe o que aconteceu? O homem de Deus disse, pega, estende a mão. E ele pegou o machado, flutuou, ele voltou ali a trabalhar. Deixa eu dizer uma coisa para você.
O impossível é Deus que vai fazer na sua vida. Aleluia. Pode estar o maior embaraço, a maior dificuldade. Quando foge da nossa condição humana, aí o Deus das causas impossível entra. No seu casamento, na sua vida sentimental, na sua vida espiritual, na sua vida financeira, em toda a área da sua vida. Diga para o irmão assim: meu irmão, te prepara. O machado está voltando. Machado é provisão de Deus. Te prepara. A ferramenta está voltando. Você não vai ficar parado, você não foi chamado para ficar assim. Deus não te chamou para ficar assim. Deus te chamou para produzir. Aleluia. Deus te chamou para produzir no seu reino. E o que Deus quer de nós? Diga assim: vida de oração. Relacionamento com Deus. Quando nós começarmos a orar de verdade, sem aquela programação, parece que Deus está dentro de uma gaiolinha, não é isso? Tudo programado pelo homem. Não, quando você de fato deixar Deus trabalhar e você começar a orar, você vai ver as pessoas entrar aqui em busca de Deus. Você vai ver os enfermos sendo curados. Você vai ver as pessoas vomitar as doenças. Você vai ver as pessoas... já para encerrar, eu já estou orando. Eu me lembro que eu dirigi uma igreja no Pará, outra igreja, uma igreja ruim, irmão, dificultoso. Tinha pouquinho crente, os que tinham dava trabalho. Mas aí nós fomos orar. Digo, vamos orar, irmão, vamos orar. Começamos a orar. Orar, eu digo, Deus, Senhor, muda a história dessa igreja. Pai, eu quero um milagre nesse lugar. Eu jejuei tanto, irmão, que eu estava para sumir. Jejuei, que eu andava na rua da cidade, quando eu me lembro que eu saí na rua de Orilândia do Norte, se alguém conhece Orilândia aqui do Norte, eu saí na rua, quando eu estou descendo aqui no rumo do mercado, aí lá vem uma mulher de lá. A igreja estava fraquinha, a nossa igreja. Aí eu estou indo aqui para lá vem aquela mulher. Quando ela me olhou assim, ela fez assim, ó, no meio da rua. Aí eu digo, vai cair endemoniada. Aí eu digo, leva esse corpo lá para a igreja, onde eu dirijo. Irmão, você acredita que foi bater lá? Foi bater na igreja. Cheguei lá e eu expulsei o demônio. Expulsamos o demônio dela. Jesus começou a trazer as pessoas. Aí a pessoa dizia assim, rapaz, ali tem um pastor terrível. O negócio está acontecendo lá. Aí Deus começou a trazer as pessoas. Um dia eu estou orando lá, aí o colégio era pregado a igreja, aí eu escutei o pessoal gritando, era 5 horas da tarde, na hora que o menino sai do colégio. Escutei esse pessoal gritando, aí um obreiro disse, pastor, tem uma mulher que está com uma faca na mão e ela está endemoniada. Eu digo, pô, então expulsa o demônio. Eu digo, não vou lá não, pastor. Aí eu cheguei lá, a mulher estava possessa no meio da rua. Quando ela me viu chegando, ela fez assim com a faca, para enfiar. Quando ela disse assim, eu digo, demônio, em nome de Jesus, traz esse corpo para cá agora. Quando ela veio de lá com a mão para trás, entrou na igreja, caiu rolando, Jesus libertou essa mulher, vomitou 7 pedaços de pano. Tinham feito uma bruxaria para ela. Sabe o que era isso? Que nós fizemos? Vida de oração. Você quer ver o quadro mudar? Comece, vamos se unir para orar. Você vai ver os enfermos sendo curados. Você vai ver as pessoas vindo aqui. Você vai ver as pessoas buscando Deus. As pessoas não querem templo bonito, irmãos. As pessoas estão com sede de Deus. Não importa o lugar, o ambiente, o importante é aonde Deus está agindo. Aleluia! Aonde Deus está agindo, não importa o ambiente. As pessoas estão cansadas de conforto. As pessoas querem Deus. Aleluia! As pessoas querem Deus, só que elas precisam de alguém para conduzi-lo ao encontro de Deus. E a oportunidade nesse século 21 é nossa. Aleluia! Por onde eu começo, pastor? Através da oração. Aleluia, eu quero orar com você, que essa palavra fique no seu coração. Querido Deus, poderoso Pai, amado Espírito Santo, nessa oportunidade de oração, coloca minha vida, Senhor, como também necessitado de um avivamento, necessitado da Tua presença, necessitado de uma vida de oração. Querido Espírito Santo,
Eu oro e te apresento a tua igreja, o pastor Sebastião, a sua esposa, os seus filhos, os obreiros, a congregação, que a tua mão poderosa, Pai, possa, Espírito Santo, levantar-nos neste último tempo do fim, para um grande avivamento, para a cura, para a libertação, para milagres. Pai, usa as nossas vidas nas tuas mãos. Deus, levanta homens, mulheres, jovens, criança, aviva o teu povo, em nome de Jesus. Que Deus abençoe.